Bom dia, mais um dia de estudos, série Mulheres da Bíblia. Hoje é a história de Agar e tudo começa em Gênesis 16. Entre a promessa de Abraão com Sara ter um filho e serem pais de uma grande nação, teve um tempo de espera, um tempo de provação, um tempo de provar a paciência, a fé de cada um, e Deus age no tempo dele. Eu quero começar lendo com você Salmo 139, 16, onde diz assim: Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Quer dizer, antes de você existir, a sua história já existia diante do Senhor. O Senhor já conhece o começo e fim. O Senhor já estava me vendo e Deus já conhece todos os meus dias, o que Ele quer endireitar os nossos passos para levar para o propósito dEle. Situações que vivemos hoje, muitas das vezes nós não entendemos, até erramos, né? E é o Senhor nos levando, nos moldando de encontro com a vitória. Até às vezes, quando a gente pensa, não, mas para mim não tem jeito, eu errei muito. Às vezes até os nossos erros, Ele pega e coopera para o bem da nossa vida. Ele pega tudo aquilo e transforma em vitória. Bom, o nome Agar quer dizer fugitiva, né, ou imigrante. Ela foi tirada, né, ela era escrava, né, da sua terra natal, foi com Abraão, foi tirada de lá e foi com Abraão e Sara para uma nação estrangeira, onde ela foi maltratada por anos por ser escrava e ela não tinha liberdade. Ontem nós falamos sobre Sara e hoje nós falaremos da serva de Sara, que o nome dela é Agar, uma escrava egípcia. Naquela época, como sua dona, né, a Sara, era estéril, ela poderia servir de mãe substituta, mesmo sendo uma violação que estudamos na história de Eva, quando em Gênesis 2:24 Deus dá ordem de serem uma só carne, e também essa substituição de Agar como mãe substituta foi uma evidência da falta de fé de Abrão e Sara, uma vez que estudamos ontem sobre a promessa que eles tinham, que a posteridade deles seriam incontáveis, né? Sara não creu que seria dela, né, que ela teria um filho. Então ela entrega a sua escrava Agar para Abrão, né? Sara entrega Agar, sua escrava, para Abrão, e para que Abrão tivesse o filho. E Agar, ao engravidar, começa a destratar Sara. E aí começa a história, né? Infelizmente. Ela começa a destratar, porque daí ela sabia que Sara não podia ter filho, né? Então ela pensa, agora eu sou uma escrava, eu tô com um filho, né, de Abrão. Então agora eu posso fazer o que eu quiser, porque eles precisam dessa criança que está na minha barriga, né? Então Sara fica muito abalada e começa a humilhar a Agar. Começa a humilhar ela, tanto que Agar foge. Ela pega e foge. E a fuga de Agar era compreensível, né, gente? Ela foi humilhada por Sara. Eu imagino assim, humilhada mesmo. Ela deve ter sofrido muito mesmo para ela pegar e fugir, né? Ela foi compreendida, né? Ela era compreensível, né? Até futuramente a gente vai estar estudando sobre Jonas. Quando Jonas fica chateado com a rebeldia do povo, o Senhor mesmo fala para ele, é compreensível, né? Ele usa essa palavra, ele nos entende quando nós às vezes somos humilhados, ficamos aborrecidos, mas nem sempre ele aceita aquela situação. No caso de Agar, era compreensível, porém não aceitável aos olhos de Deus, né? Sara destratou Agar. Deus viu isso, né? E onde ela, né, Agar, estava, Deus mandou um anjo e mandou ela voltar e servir de novo a sua serva. Falou para ela, volta para casa, né? Como deve ter sido difícil para Agar, né, gente, ter que voltar. Assim acontece conosco, né? Deus muitas das vezes nos manda voltar. Às vezes você deixou sua igreja por uma humilhação que passou, ou por uma decepção. Às vezes você deixou seu esposo ou sua esposa por causa de problemas que não estava conseguindo ser solucionado entre vocês. Às vezes você deixou de falar com alguém que te abençoou e por um probleminha, né, você jogou tudo no lixo. Hoje, Deus manda você voltar. Assim como Agar foi difícil, porque ela estava triste, né, e com razão, ela foi humilhada. Tudo bem que ela também errou, mas ela também foi humilhada, porque ela já era escrava, né? E todo o peso de uma gravidez era ela que estava levando. Mas Deus disse para ela, volta,
né? E assim ela obedece, ela volta. Ismael, né, seu filho nasce e durante 14 anos Sara continuou a esperar a promessa se cumprir. Talvez, né, ela já devia até ter perdido as esperanças vendo o filho Ismael, que era de Agar com Abrão, né, a escrava com Abrão crescer. Né, ela deve ter sido assim, bem difícil a convivência, né, mas ela esperou. Muitas das vezes deve ter sido tensão entre as duas. Problemas, né, de Sara criar junto com Agar o filho de Abraão. Assim é nos dias de hoje. Muitos casamentos com filhos de outra, né, ou com outro, antes de se casarem, já sabem da luta que vão enfrentar, mas depois daquela situação vira um desconforto total. Eu quero falar com você que cria, né, com a sua esposa, com o seu esposo, tem um filho de outro. Deus confiou essa família nas tuas mãos. Ame e cuide bem dessa família. Lá em Tiago 4,17 eu sempre falo, se você sabe fazer o bem e não faz, você peca. Então hoje, arrependa-se, mude a sua postura, agrade, faça tudo o que puder, né? Compre presente, faça carinho. Você sabe como agradar, mas muitas das vezes a sua falta de amor faz com que você só veja o defeito na criança, nesse adolescente que está na sua responsabilidade, né? Continuando, nasce a criança tão esperada de Abraão e Sara, né? Isaac. E estudamos já ontem, né, na festa que fizeram para Isaac, porque eu não vou dar continuidade, que nós já estudamos Sara ontem, por ter sido desmamado, porque eles davam festa, né, banquetes quando nascia a criança. E Ismael, filho de Agar, né, ele caçoava de Isaac. E Sara diz a Abraão, né, lá em Gênesis 21:10, diz assim, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Ó, gente, que tristeza. Que dor, rejeição. Todas as vezes que você rejeita alguém, pensa comigo, gente. Aí que começaram os problemas, olha. Todas as vezes que você rejeita alguém na igreja, no trabalho, uma pessoa começa a ter um complexo de inferioridade. E a culpa é sua, a culpa é de quem rejeitou. Às vezes você rejeita essa criança que é do seu marido, que não é do seu casamento. Às vezes você rejeita essa criança que é da sua esposa, que não é do seu casamento. Essa criança, essa pessoa começa a crer que ela tem um espírito de inferioridade. Então começa a ter problemas e vai desenvolver isso até quando se tornar adulta, né? Principalmente porque às vezes a pessoa já tem sido rejeitada, né? Às vezes em outras ocasiões, e você torna isso pior. Se alguém quer te jogar fora, Deus estará com você. Ele não vai te deixar. Creio que hoje quem te humilhou, amanhã Deus vai te exaltar, vai te curar, vai te sarar e você vai sentir o amor de Deus. Agar já era tão escrava, né? Já passava por situações difíceis, aí vem Sara rejeita, falando que o filho dela jamais seria herdeiro. Agar foi embora com seu filho, foi rejeitada, foi mandada embora. Abraão mandou ela embora, né? Ficou perdida, sem direção nenhuma, né? Com um filho, sem saber onde que ela estava. E muitos estão torcendo para você parar, para você cair, mas se você está sem direção, olhe somente para Deus nessa manhã. Deus vai te ajudar a chegar. Paulo dizia, né? Prossigo para o alvo, prossiga, né? Porque com Deus Ele conduz os nossos passos. Agar entra em crise. 21:15 diz falta de recursos. Ela andou perdida, rejeitada e agora sem recursos porque acabou a água do odre. E ela coloca o filho debaixo de um arbusto e chora. Pensa que tudo está perdido, mas Deus é Deus. E hoje, nessa manhã, Deus trata a nossa rejeição, a nossa falta de direção, a nossa solidão. Deus quer somente nos ouvir. Em Gênesis 21:16 diz, Deus, porém, ouviu a voz do menino. Deus, porém, ouviu. Quer dizer, tudo parece que acabou, vem esse porém de Deus e tudo se transforma. E quando ela pensa que lá no deserto tudo tinha acabado, Deus garante a ela a vitória. Quando ninguém mais chama o nome dela, quando ela se sente esquecida, Deus chama ela pelo nome. E em Gênesis 21:17 diz, chamou do céu Agar. Imagina o susto, imagina a emoção, imagina o que ela sentiu de ouvir alguém tão carinhosamente,
né? Chamar o nome dela ainda para mostrar para ela a vitória. E para você é assim, Deus acredita em você. Ele sabe das suas fraquezas e hoje pela manhã Ele te chama pelo teu nome para te levantar. Gênesis 21:19 diz, abrindo-lhes Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. E no 21:20 diz assim, que Deus estava com o rapaz. Olha só, talvez ali, né, já havia algum lugar próximo com a água, mas o desespero, a solidão, né, o complexo de inferioridade não deixava ela ver saída, não deixava ela enxergar o que poderia fazer. Deus abriu os olhos de Agar porque ela não estava vendo, mostrou a saída para ela, fez grandes coisas na vida dela e do seu filho. Agar e Ismael teve que sair da sua terra para ter vitória, passar pelo deserto, mas para terem vitória. E a posteridade dele também. Né, na nossa vida é assim, às vezes somos desacreditados por quem está na nossa família, quem está junto com a gente, né? Muitas vezes Deus nos tira do meio das críticas, das opressões, né, das opiniões que as pessoas têm ao nosso respeito, nos leva para dar uma vida, um recomeço. Que hoje Deus possa abrir os seus olhos, porque a água está do seu lado para você tomar, mas muitas das vezes você precisa buscar Deus primeiro para ouvir Ele te chamar pelo teu nome. Medite hoje em Salmo 139:16, né? Que Deus conhece o seu começo, o seu fim, que Deus foi com Agar e Deus não deixou ela ser rejeitada para sempre, cuidou do filho dela, cuidou da posteridade dela, e assim Ele vai fazer com você, amém? Que Deus te abençoe nesse dia. Meu e-mail, sheilaafonso@bol.com.br